Muito boa noite. Boa noite. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo beleza? Maravilha. A gente está aí nessa noite maravilhosa de quarta-feira, bastante frio aqui no sul, né? Mas acredito que Paraná esteja um pouquinho melhor e o pessoal que está chegando, que é mais do norte do Brasil, aí para cima, esteja um pouco mais confortável aí nessa questão. Aqui eu vou dizer que está menos frio. Menos frio, Menos maravilha. frio. Maravilha. Então, pessoal que vem chegando, Ítalo, você já recebeu aí a notificação? Aí, Sim, perfeito. deixa eu só baixar um pouquinho. Acho que vai ter que botar no mudo o seu... Foi? Já coloquei. Fechou, maravilha. Então, o pessoal que está se conectando conosco agora aqui no Instagram da Postrologia, a gente vem com um tema muito bacana, que ele vai, ao longo dessa live de hoje, a gente vai mostrar algumas coisas que vem acontecendo com a posturologia aqui no Brasil, né? Então, é uma live para a gente matar um pouquinho a curiosidade do pessoal do que realmente se trata a posturologia, né? Do que se trata, e eu acho que do que nós podemos tratar com posturologia, né? Será que efetivamente é só a postura que nos interessa tratar? Ou seja, um ombro mais baixo, uma pelve rotada, né? Então, a gente vai quebrar alguns tabus aí hoje, né? Vamos ser bastante técnico em algumas abordagens, em algumas especificações aí, e trazer essas informações, trazer o conceito verdadeiro da posturologia aqui para o Brasil. Por que isso, Ítalo? Porque eu vejo que na Europa, onde nasceu a posturologia, eu tive o prazer de estar lá, de fazer formação, de participar de congressos, a gente tem uma visão muito ampla do que se trata o controle postural, né? E como isso é regido e quais são os sistemas que regem o nosso corpo, nossa postura, o nosso controle motor. Então, aqui, por enquanto, né, no Brasil ainda a gente é muito, não, postura não serve para nada. Pouco me interessa, né, pouca informação me traz, né, em consultório, ou pouca informação clínica, se pensa erroneamente que aquela postura não me possa trazer por trás, ou melhor, por dentro dela, alguma aferência ou uma aferência que esteja regindo um sistema aí, uma configuração daquele indivíduo que chega para mim em consulta. Então, aqui eu já dei um pequeno spoiler para quem está chegando, né? E a gente vai conversar muito sobre isso. A ideia não é aula, né, especificamente, é a gente trazer uma conversa nessa noite de hoje, nessa quarta-feira, para que fique um assunto mais gostoso, né? E a gente quer convidar demais vocês a participarem, né, com perguntas, né? Porque a gente tem diversos profissionais aqui no Instagram da Posturologia Integrada, né? Então, a gente tem aqui ortodontistas, dentistas, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, quiropraxistas, osteopatas, podólogos, educadores físicos. E para quem serve a posturologia? Será que são para todos esses profissionais? E como ela vai servir, né? Servir, eu digo, agregar clinicamente a esses profissionais ou a todos os profissionais que estão nos assistindo hoje. Então, eu quero, com muito carinho, pedir que você dá tempo, você que está chegando agora aqui, dá tempo de mandar no aviãozinho ali, aqui no canto direito dessa tela embaixo, convida um colega para participar, vamos subir esse número aí. Já vi que tem posturólogos, né, e alunos e grandes posturólogos aqui que estão já participando da nossa live. Então, convida um colega para estar conosco aqui
e para ele entender um pouco mais do que se trata a posturologia. Então, Ítalo, por favor. Perfeito, Christopher. Imagina, eu tô aqui, tô ansioso e animado para esse momento, porque realmente, como você falou, nós temos que quebrar esse elo rígido, né, que existia entre posturologia e postura, né? Hoje nós entendemos e compreendemos posturologia como um sistema tônico postural. Então, a postura agora ela se torna apenas não, mas ela se torna um elemento diante de todo esse complexo sistema que é o sistema tônico postural. Então, compreender e entender esse sistema resulta, é claro, numa mudança da postura, porém a mudança da postura é só um dos resultados quando nós colocamos em equilíbrio esse sistema que rege, né, na verdade, a nossa postura e o nosso equilíbrio tônico postural. Então é muito bacana, né, como você falou, na formação básica, de repente ali na fisioterapia, ou quando nós estamos caminhando no início ali do nosso trabalho, né, quando a gente se forma e começa a se deparar com os primeiros pacientes. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muitos alunos aí do último ano de fisioterapia, pessoas recém-formadas, então é muito comum, até colegas, assim, falar, Ítalo, olha, às vezes eu avalio, lá está um ombro mais baixo, um quadril mais para frente, enfim, uma perna mais curta, mas o que eu faço com esses parâmetros? Para que me serve isso? Então, muitas vezes a pessoa acaba deixando de lado, porque é como se fosse uma perca de tempo. Ele está coletando, de repente, bons parâmetros, mas para que serve? O que isso traz de ganho, de entendimento, de compreensão em relação ao sintoma ou em relação ao quadro do meu paciente? Então, compreender que posturologia, que o estudo do sistema tônico postural vai muito além da postura, vai muito além de um sintoma, vai muito além daquela queixa do paciente, e sim reequilibrar todo esse sistema tônico postural e os outros sistemas que se comunicam, desde o sistema nervoso autônomo, enfim, vários sistemas que se comunicam e também são dependentes desse sistema tônico postural. Por exemplo, se nós temos o nosso sistema vascular ali, como, né, veias, artérias, vasos, imagine um sistema vascular sobrecarregado por uma alteração postural que é resultante de um desequilíbrio do sistema tônico postural. Então, assim, nós começamos a compreender essa roda, esse sistema funcionando de forma que nós conseguimos aplicar no dia a dia clínico e conseguimos ter resultados com o nosso paciente. E é claro, como você falou, agora entender também como que diversos profissionais da área da saúde, muitas vezes alguns pacientes até falam, mas posturólogo não é só fisioterapeuta, não é só fisioterapia que trabalha com posturologia ou com postura. Então, quando nós mostramos para pacientes, para colegas, que existe essa inter-relação entre outros profissionais da saúde, oftalmologistas, os dentistas, enfim, todos os nossos colegas aí que vão participar de forma integrada para reabilitar o nosso paciente, que esse, na verdade, é o nosso grande objetivo. E é tão bonito, que eu digo assim, bonito, porque a posturologia ela ainda é um oceano azul, e eu quero que vocês escutem isso. Quando eu fiz botei aquela chamada ali, dizendo assim, boi lerdo bebe água suja, né, no post dessa live hoje, né, o que eu quis dizer é que a posturologia ainda é um oceano azul na área da saúde aqui no Brasil, né? Ainda ela é pouco explorada e é uma técnica que traz muitos resultados. Então, quando a gente começa a estudar posturologia, a gente, na verdade, pouco se importa com a postura exatamente do paciente. Nós nos importamos com a parte intrínseca, o que levou ao paciente a ter determinada postura. Porque, assim como nós temos aqui fisioterapeutas, temos outros colegas aqui que eu vejo que estão na live, eles, com certeza, assim como para mim, eu acredito que para você também, Ítalo, esse paciente que nos chega em consultório, é raro que ele chegue por uma alteração postural. Ele chega ali, olha, doutor, eu vim consultar porque percebi que o meu ombro é mais baixo. Não, ele não vem por isso. Ele vem porque ele já tem, né, alguma disfunção que gerou uma dor, e ele veio por essa dor, que normalmente já é uma dor, inclusive, crônica. Já existe uma cronicidade aí nessa queixa que ele chega para nós em consultório. Então,
ele não chegou pelo ombro mais baixo, ele chegou por uma queixa de uma torcicolo que ele acredita que já é repetitiva, que é o travesseiro, enfim, ou aquela dor de cabeça que ele achou que era neurológica e não é neurológica, né? Pode ter um fundo aí, inclusive postural. Então, o que eu quero, que a gente vai tentar trazer para vocês nesse pouco tempo de live hoje, é mostrar que dentro da posturologia, a gente faz um estudo daquela cadeia lesional e chega a uma explicação para aquela disfunção que o paciente chega no consultório. Então, quando ele chega, muitas vezes, vamos pensar, com uma artrose medial de joelho, um exemplo, né? Que a gente, nesse caso, é muito comum nós colocarmos uma palmilha do nosso paciente. Então, a gente começa a avaliar esse paciente, verificar se existe correlações biomecânicas, disfunção de quadril, disfunção de tornozelo, disfunção de pé, e aí a gente chega no joelho desse paciente, né? E muitas vezes existe algumas correlações, por exemplo, com uma perna curta real que gerou essa artrose nesse compartimento, às vezes medial, lateral do joelho, e o que talvez faltou? O fisioterapeuta ou o profissional da saúde simplesmente ter medido o quadril desse paciente em 3 minutos e ter percebido que existia toda uma alteração, tanto da biomecânica quanto da altura desse quadril, e isso pode ser um potencializador daquela artrose que ele nos chega em consultório hoje. Perfeito. Então, a gente começa a estudar as cadeias lesionais. Não sei como é que é com o povo de Londrina aí, do Paraná, mas acredito que normalmente eles vão pela consequência, né? Normalmente pela dor, e não por uma alteração postural, enfim. Certo. A gente vê que isso é muito global mesmo, né? Diante de não só da fisioterapia, mas a medicina, né? A própria ortopedia, quando pacientes se deparam ali com o médico, ele fala, não, essa dor sua vem da escoliose, essa dor sua vem porque você tem uma perna mais curta. Então, muitas vezes se dá, né? Se observa, se fala sobre o sintoma, sobre a queixa, que eu falo que é o produto final, é o que tem depois do igual. Então, não adianta a gente tentar ficar batendo em cima do número que está ali depois do igual, nós temos que mudar alguns numerozinhos antes ali, de repente trocar o mais pelo menos, trocar o 5 pelo 7, enfim, para a gente ter um produto diferente. Então, aí eu acho que a posturologia se encaixa muito bem, porque ela enxerga, né, e você falou uma coisa muito bacana, não só a posição ali, né, não só o efeito posicional, mas a biomecânica, como é que está a função daquela estrutura, ou daquela região, daquele segmento. Então, isso realmente é importante, porque isso vai impactar nas estruturas, ou enfim, nos sistemas que estão integrados ali naquela região. Então, quando nós pensamos no sistema tônico postural, quando nós pensamos como a gente fala assim, quando nós enxergamos com os olhos, né, da posturologia, né, com as lentes da posturologia, nós estamos olhando um pouco mais atrás do igual, nós estamos olhando ali os números que estão gerando aquele fator, aquele produto final. Então, aí entra os captores, né, o entendimento dos captores, né, que vão aferir toda a questão da nossa percepção do mundo externo e interno, tem as vias de aferência, que nós já estamos vindo falando aí nas lives, né, quem anda acompanhando nossas lives, nós já estamos montando esse conhecimento ao longo desse programa que nós estamos trazendo para você de conhecimento, introdução e aprofundamento na posturologia. Então, é muito bacana ver que não é só o sintoma, não é só a dor, mas sim é o paciente, é a pessoa que está ali na sua frente. Então, nós enxergamos a pessoa, nós fazemos, como o Christopher fala, uma leitura da pessoa. Quando ela senta na nossa frente, quando ela tem uma inclinação, né, craniana, quando ela tem um ombro mais baixo, existem já algumas pistas, alguns sinais que já nos dão essa leitura, já nos dão alguns sentidos, nos dão alguns sinais que vão nos levar para depois buscarmos parâmetros para termos algumas certezas, né? Porque, como a gente fala, não tem certeza, como o professor Marcial fala também, não tem certeza, existem parâmetros. Então,
Então, isso é muito Exatamente. bacana a gente entender e juntar todos esses quebra-cabeças, né, Christopher? Eu acho que, assim, pegar essas pecinhas e juntar esse quebra-cabeça e juntar com os outros quebra-cabeça para entender, no final de tudo, aquela moldura, né? O que seria tudo isso? Quando a gente fala de parâmetros, justamente para a gente chegar na cereja do bolo, que vai ser a palmilha do paciente, a gente passa por uma parametrização enorme desse paciente. Então, a gente vai estudar todas as vias de comunicação, né, os receptores, que a gente vai depois entrar rapidamente no sistema tônico postural, que vai ser a visão, o labirinto, a pele como um grande órgão sensorial. Nós temos também a oclusão, o sistema manducatório, o dento-oclusal, os pés, e me faltou alguma coisa? Não, né, Ítalo? Não, foi Deus. Não, e os pés, né? Então, o que a gente vê, como é que é o raciocínio da posturologia hoje? Em que momento a gente coloca uma palmilha? Depois que a gente reconecta e trabalha todos esses sistemas que integram a postura. Então, se eu quero colocar uma palmilha no meu paciente, eu não vou ir direto nos pés do meu paciente. Por mais que, né, essas informações que eu estou colocando vão ser de modulação ascendente, né? Eu estou enviando um parâmetro de baixo para cima para corrigir, auxiliar em um centro de gravidade, auxiliar uma torção pélvica, auxiliar num plano escapular anteriorizado ou posteriorizado com uma palmilha, mas eu tenho que entender da onde efetivamente veio essa disfunção ou essa adaptação postural que o meu paciente está gerando e está me mostrando em consultório. Então, por isso que a gente parametriza esse paciente. E a gente vem, eu gosto muito do exemplo da cebola, né, Ítalo? A gente vem descascando camadinha por camadinha, então eu vou trabalhar uma má aferência, ou vou trabalhar uma melhora da integração de todo o sistema dentoclusal desse paciente, pela via trigeminal, enfim, vou trabalhar um sistema oculomotor, uma convergência que faltava nesse paciente, ele já começa, a partir disso, melhorar os parâmetros, né, da postura dele. E aí, isso vai automaticamente mudar o centro de gravidade, o deslocamento da massa, e até chegar no pé. Então, quando eu chego, que eu descasquei todas essas camadas aí, né, da cebola, quando eu chego no pé, eu já tenho uma outra configuração de picos pressórios, de posicionamento do pé, de área de contato, de centro de massa, de estabilidade do eixo, né, na estabilometria do pé esquerdo, do pé direito, da estabilometria do corpo. Então, talvez aquela primeira ideia de simplesmente colocar uma palmilha no pé do paciente, já de arranque, né, não faça mais sentido trabalhar assim, e eu vou ter vou ter menos informações que vão compor essa palmilha para manter esse paciente ajustado. E aí essas informações são mais, inclusive, eficientes e efetivas. Então, Ítalo, aqui, deixa eu só cortar aqui o nomezinho da paciente, né? A gente tem uma série de informações e parâmetros, desde os parâmetros que a gente chama maior, que vai ser a postura que eu vou avaliar do meu paciente. Por que eu avalio a postura? Para entender como esse cara chegou. Então, é uma informação que me traz uma maneira de eu comparar depois como esse paciente chega e como esse paciente vai sair do meu consultório. Então, a gente tem parâmetros desde do parâmetro maior, que é a própria avaliação postural, que ainda assim é uma avaliação bastante completa. E aí a gente vai trabalhar sobre cada sistema de cada captor, né, Ítalo? Isso. Então, captor ou sistema de cada via, na verdade. Então, a gente vai trabalhar
inclusive com testes posturológicos, aqui eu não vou dar spoiler, porque a concorrência depois. Então, a gente tem testes posturológicos específicos para entender o quê? Entender como funciona essa postura. Né? Então, a gente quer saber se a postura que chegou funciona bem ou mal, né? E se ela é uma possível causadora, essa adaptação de uma lesão. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, né, Ítalo, nessa live de hoje. Então, já fica o convite, que a gente vai ter uma live dedicada, vai ser a penúltima ou a última live, você até com o cronograma aí, não? Tô aqui, o que é possível tratar com palmilha, penúltima, e se existe postura ideal, a última. Perfeito. Então, a gente já dando um pequeno spoiler, fazendo um convite, nós vamos ter a última live desse mês, que vai ser exatamente assim, falando sobre se existe postura ideal, se existe postura perfeita, e como você vai identificar se essa postura é boa, quais as repercussões, né? É ruim, as repercussões, e se ela é funcional ou não. Então, a gente vai ser bem específico aí, vai ser bem específico aí nessa parte aí, depois na construção da lógica de como eu devo avaliar uma postura, daí por que avaliar uma postura já em 2021, né? É muito diferente de 1990, anos 2000, anos 2010, hoje mudou muita coisa. Ainda bem que você falou, Cris, porque eu já ia falar, eu já ia dar um spoiler também, eu já ia dar uma resumida de como acontece isso, então vai ficar para a última live, então, tá, pessoal? Vai ficar para a última live. A gente vai falar, vão ser cenas fortes, viu? Como participem, porque a gente vai quebrar muito tabu, né, então. Isso. Então, a gente tem uma série de informações que a gente traz aí, são três folhas de parametrização desse paciente, e depois que a gente terminou de parametrizar esse paciente, ele é reavaliado novamente. O que é parametrizar? Entender como esse paciente me chega. Todas as vias de comunicação, né? Desde o olho, da boca, do labirinto, se alguma cicatriz influencia ou não, se os pés estão funcionando bem ou não. Então, cada parte do corpo que integra um sistema maior, né? Que é o sistema tônico-postural, cada partezinha fazendo o corpo como uma unidade, né? Então, a gente já, como posturólogo, não consegue mais ver que aquele tornozelo, aquele pé não participa do joelho, quadril é uma lombar, charnela, torácica, e vai subindo, e tudo tem uma repercussão quando eu mexo em cada segmento. Então, a gente avalia o paciente como um todo, né? Reconecta esses sistemas. O que é reconectar os sistemas? Ver se ele tem algum problema, se ele tem uma má aferência, ou seja, se ele leva uma informação errônea ao nível de processamento do sistema nervoso central. Identifiquei que sim, e como a gente faz isso? Com testes específicos que a gente aprende na formação em posturologia integrada. Então, quando eu identifico que um sistema, né, ele leva uma informação errônea, e essa informação errônea adapta, né, a minha postura para que eu continue em funcionamento, a gente vai intervir, né, com exercícios, com técnicas de terapia manual, com técnicas que a gente traz da fisioterapia ou da osteopatia, para quê? Para reequilibrar esse sistema, como se fosse um reset, né, então depois reequilibra, sim, e ele vai, aquela má aferência, ou seja, aquela informação errônea, passa a ser uma informação limpa, uma informação que vai ser bem processada e recebida a nível do sistema nervoso central. Então, a resposta, né, de uma boa informação vai ser uma boa resposta motora, uma boa resposta também de equilíbrio. E a partir disso, a gente vai reconstruindo, né, esse sistema tônico-postural desse paciente e a sua resposta músculo-esquelética. E então é quando a gente monta nosso paciente de volta na posturologia. Então a gente faz isso para cada sistema que tiver uma alteração. E no fim, né, onde é que a gente coloca a palmilha?
Então. Perfeito, perfeito, Cristo. E é legal, assim, até para quem não tem um contato ainda com a posturologia, está tendo o primeiro contato agora, resumindo ou transformando isso de uma forma clínica ou, de repente, prática, tudo isso que o Christopher falou, é como se, quando o paciente chegasse, nós observarmos, né, a primeira coisa que nós vamos observar são parâmetros, nós vamos observar sinais, nós vamos fazer o que nós chamamos de modelamento posturológico, então nós vamos já começar a construir um entendimento de como aquele paciente está naquele momento, compensações, adaptações, mudanças ali de posições de biomecânica, então a gente vai começar a entender alguns sinais. Depois nós temos testes globais, para a gente ter parâmetros que vão nos direcionar para um certo captor, né, seja os olhos, como o Christopher falou, né, o sistema dento-oclusal, ou os pés, por exemplo. Então, nós vamos ter depois testes específicos desses captores, né, que podem estar em disfunção, e ali nesses testes nós vamos encontrar se realmente eles estão em disfunção e que tipo de disfunção que pode estar anexada ali aquele captor que está mandando essa má aferência que o Christopher falou. Por isso que muitas vezes entram outros profissionais da área da saúde, porque muitas vezes, por exemplo, né, seguindo esse roteiro, nós podemos identificar uma alteração do sistema dento-oclusal com um parâmetro maior, com um foco dentário, alguma alteração, por exemplo, que não depende de nós como fisioterapeutas, não compete a nós, e nós temos que encaminhar para nossos colegas, e aí sim aquele paciente muitas vezes fala, olha, depois que você me encaminhou lá para o dentista e eu tratei o dente, não é que, não sei se tem a ver, eu não sei se eu ouvi muito isso, né, Cris? Provavelmente você ouviu muito isso, não sei se tem a ver, mas depois que corrigi aquilo, aquela dor X melhorou, aquela questão Y, aquele pescoço rígido que eu tinha, parece que depois que eu mexi no dente melhorou. Então, é muito bacana, e que aí entra realmente a parte do tratamento, né, seja da nossa parte, como o Christopher falou, fazendo uma palmilha, fazendo uma correção, um exercício oculomotor, enfim. Então, nós temos digamos assim, esse roteiro, de uma forma bem resumida, é claro, mas para vocês entenderem a construção de como nós enxergamos ali a primeiro momento o paciente. Sim. E é muito mágico, né, Ítalo, porque muitas vezes eu conto sempre uma decepção minha muito grande, que foi um sonho e uma decepção. Eu já saí da faculdade querendo trabalhar com palmilhas, eu não sabia que existia posturologia. Eu queria trabalhar com palmilhas. Bom, palmilhas, vou fazer um curso de palmilhas, eu tinha terminado minha pós em acupuntura, pensei, bom, agora... E com a acupuntura eu sempre tive bons resultados em muitas patologias, assim, né? Só que eu tinha uma fascite plantar de uma paciente, que era uma paciente amiga, né? E não evoluía, não ia para frente nem para trás, estabilizou, né, em determinado momento. E foi bem também no boom ali da kinesiotape, então fazia kinésio, acupuntura, enfim, e realmente não melhorava, estabilizava, voltava, reincidiva, tinha reincidiva, voltava outra vez, enfim. E eu estava muito chateado, né? E eu disse, apareceu a oportunidade, eu vou fazer um curso de palmilhas, porque eu pensei, poxa, pé, podal, fascite, palmilha tem que resolver, né? Então, fiz a formação, voltei, chamei a paciente novamente, disse, olha, agora eu vou resolver tua fascite plantar. Agora é a hora, né? E peguei lá uma barrinha retrocapital, que lá na sua indicação fala, né, relaxamento dos tendões flexores, órgão tendinoso de Golgi, toda a face, a apneurose plantar, vou relaxar tudo ali, vai resolver o problema da fascite plantar dela. Bom, coloquei os protocolos, correção de calcâneo, alinhamento de pelve, barra para fascite plantar, e o que aconteceu? Né? Ela melhorou em 30 dias, em 40 dias, daqui a um pouco ela me liga de novo. Christopher, fascite, voltou. Ali foi onde eu quase atirei a toalha, né? Eu peguei e disse assim, não. O que eu estou fazendo errado? Tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter alguma coisa a mais nessa história, né? Então, foi aí que eu pesquisando, na época, eu descobri o Bricô, fui fazer a formação com ele, né, e descobri que existia a posturologia.
E aí a gente entrou, começou a avaliar, eu comecei a avaliar o paciente como um todo, né? E entendi que um problema oculomotor desse paciente, né? Um problema visual, levava a postura de deslocamento do centro de massa dele anterior, e nessa anterioridade, onde é que ele ativava os flexores e toda a cadeia posterior, né? Nunca eu dando folga, né, para essa cadeia posterior e nunca aliviando esses tendões a ponto dela curar a fascite. E foi quando eu tratei o olho dela com uma palmilha extremamente fina lá embaixo e eu resolvi essa fascite plantar, né, como um passe de mágica. Então, eu quase atirei a toalha quando eu trabalhei só com palmilha e depois que eu descobri que a gente integrando todos os sistemas que pertencem ao STP, né, o sistema tônico postural, a gente consegue ser mais efetivo e eficiente também. Então, perfeito. Eu acho que aí isso me veio uma luz agora que talvez não tenha me vindo, não me veio até então. Talvez aí que muitos profissionais se decepcionam e falam que palmilha não funciona. Porque talvez ainda não trabalhem com uma abordagem, né, de forma integrada. Trabalha ainda uma coisa muito pé, né, e é pelo pé que eu corrijo tudo. Então, acho que aí talvez seja um pouco da dor aí em relação das reclamações. Palmilha não funciona, palmilha não adianta, palmilha, mas eu acho que abrir a maleta de ferramentas, pegar a ferramenta certa e apertar o parafuso com a ferramenta certa na hora certa. Senão, nada funciona. Você pode ter a ferramenta que quiser, se não usar ela na hora certa, da maneira certa, não vai para frente, né? Perfeito, legal. E isso sai daqueles padrões, né? Porque muitas vezes quando a gente olha só o pé, a gente tem uma expectativa ascendente, né? Quando o calcanhar está assim, quando ele está assado, nós vamos ter um quadril assim, um quadril assado, vamos ter um centro de gravidade assim, um assado, nós vamos ter uma curva X ou Y. E quando o aluno, né, ou ali o terapeuta se depara com uma quebra desse padrão, mas o calcanhar está assim, o quadril está do outro jeito, e agora? Como é que eu vou corrigir o pé lá embaixo? Se eu colocar o contrário, eu estou piorando o calcanhar, mas estou melhorando lá em cima. Então, ele acaba muitas vezes, se deparando com isso e acaba se frustrando também, porque falta essa compreensão, como a gente falou, de todo esse sistema, e muitas vezes essas alterações são descendentes e o pé, como o Christopher sempre fala muito bem do pé ali, ele se adapta muitas vezes de cima para baixo. Então, entender como isso acontece, entender quais podem ser os fatores causativos ali, que muitas vezes estão ocultos, né, que estão escondidinhos e tão longe muitas vezes, né, quem diria que tratar o olho, corrigir uma alteração oculomotora, poderia, de certa forma, mudar um centro de gravidade e mudar uma pressão numa área do pé. Então, imagina uma pessoa que tem uma hipersolicitação em uma área do pé, uma queixa, por exemplo, como uma dor, uma fasciite, um esporão ali, uma inflamação, qualquer coisa nesse sentido, quando você muda o centro de gravidade dela a partir de um sistema oculomotor, a partir de uma correção, de uma aferência do sistema oculomotor, isso é muito bacana. Então, não é que a postura muitas vezes vai levar à dor, não é que a postura causa dor, isso não, mas a alteração do sistema tônico postural vai refletir em muitas disfunções e, é claro, algumas vezes em dor também. Então, é exatamente isso mesmo, Cris. Aí é esse momento em que você precisa saber, né, avaliar o sistema tônico postural de forma adequada, descobrir aonde é o problema, né, quem que está modulando mal essa postura e ser, né, efetivo aí no tratamento. E aí é onde é que você vai receber, né, o reconhecimento do seu paciente, né, e as indicações do seu paciente. Então, é aí que você começa a ser referência profissional na sua cidade, no seu meio, inclusive entre os colegas. Aquele colega vai olhar assim, não, eu vou mandar para o Christopher, eu vou mandar para o Ítalo, porque eu não trabalho com posturologia, mas eu tenho o Christopher que trabalha, então eu trabalho, por exemplo, com físio, com osteopatia, ou até onde é que a minha especialidade, eu vou, né, derivar para que esse paciente me volte aí com o sistema tônico postural ajustado. Porque muitas vezes a gente está fazendo uma reabilitação de
um pós, um LCA, uma reabilitação de uma prótese de quadril, enfim, e esse paciente acaba também tardando a melhorar, ele não melhora, ele reincidiva, ele não vai para frente, ele não vai para trás, como o exemplo que eu dei daquela fascite plantar, e a gente não entende como é que ele está. Ele tem uma perna curta, ele não tem, ele tem uma alteração oculomotora que faz ele jogar mais carga para um hemicorpo, por exemplo, de um quadril direito ou esquerdo, e não é o mesmo hemicorpo, por acaso, que a gente está tentando reabilitar. Então, como é que ele vai melhorar se ele não consegue descarregar o peso adequadamente, ou excessivamente ele faz uma descarga de peso e altera toda a cinemática da marcha de membro inferior durante a sua caminhada. Então, a gente tem que começar a pensar, né, na nossa reabilitação, por mais que ela seja pontual, de uma forma sempre macro. O que o macro faz, né, na hora que eu reabilito um segmento pontual. Então, sim, preciso reabilitar aquele segmento pontual, perfeito. Né? Ninguém está dizendo para esquecer, né, do que das terapias, das técnicas, tudo que a gente faz hoje. Né? Mas o que a gente está falando aqui é de reintegrar o corpo como um todo e ser mais eficiente, mais veloz e mais rápido no seu tratamento. Perfeito. E esse exemplo, Christopher, até se encaixa, assim, linkando aí o assunto, né, de quais profissionais se beneficiam ali com a posturologia. Alguns dias já, faz algumas semanas, eu recebi um paciente que me deixou muito feliz, porque a podóloga falou para ele vir até mim por conta da posturologia, porque ela estava tratando o pé por conta de calos, fissuras, enfim, algumas queixas a nível de pele ali, mas essa podóloga, ela foi extremamente inteligente, ela observou, olhando na paciente, que não era só o pé. Ela falou, olha, mas olhando para você está para frente, você está quase caindo para frente. É claro que você vai fazer mais pressão nessa região dos dedos. Olha, vai lá no Ítalo, ele trabalha com posturologia, a gente já conhece ele, vai lá que ele vai, de repente, olhar, ver se não tem uma outra alteração que está fazendo você ir para frente e você fica vindo para tratar o pé muitas vezes e a gente precisa de algo a mais. É igual você falou, Christopher, é claro que ela vai continuar trabalhando ali, fazendo o trabalho dela a nível local, sim, porém, ela já ampliou esse horizonte, já entendeu que não adianta ficar secando o chão se existe uma torneirinha aberta lá, nós temos que fechar essa torneirinha. Então, compreender, entender como um todo é muito eficaz a nível clínico, faz todo sentido e muda completamente o quadro do paciente. Então, isso a gente falou do podólogo, mas isso aplica ao dentista, por exemplo, às vezes tem uma expectativa do resultado de um tratamento, seja de uma posição, de uma mudança de mordida, alguma coisa, e aquela artrocinemática muitas vezes não se ajusta, muitas vezes continua tendo um impacto num disco, continua tendo uma ATM que tem um certo distúrbio ali, qualquer coisa nesse sentido, e muitas vezes faz cirurgia, trata, ajusta, mexe, porém não percebe-se que aquela posição craniana está influenciando, né, se a gente pensar na origem e inserção de musculatura, está influenciando sobre a biomecânica dela. Nós temos o sistema otônico-postural que, como nós falamos, emana respostas eferentes que vão controlar o tônus da musculatura cérvico-craniana. Então, será que essa alteração do tônus da musculatura cérvico-craniana não está influenciando na biomecânica da minha ATM, na mastigação do meu paciente, na fala do meu paciente? Então, além de eu tratar aqui, será que não tenho que mudar a posição do crânio do meu paciente? Então, compreender isso é muito bacana, não só para o fisioterapeuta, mas um dentista, por exemplo, que ele olha esse paciente, ele fala, olha, eu vou tratar aqui mais pelos sinais e sintomas aqui que eu te avaliei, não precisa só avaliar a boca do paciente, ele pode muito bem olhar, observar, como dentista posturólogo, ele pode compreender tudo isso e aplicar ainda mais. Aquele paciente vai falar, poxa, olha, nunca um dentista me avaliou em pé, nunca um dentista falou que a minha boca pode ter uma influência sobre a minha postura, ou sobre uma questão até como uma dor, uma disfunção. Então, isso é muito legal entender, porque a gente consegue potencializar, não que de repente não ia funcionar o tratamento, talvez funcionaria, mas será que demoraria tanto tempo? Será que não seria mais eficaz, de repente, se nós conseguirmos entender, compreender, igual o Cris falou,
harmonizar tudo isso, colocar esse corpo em equilíbrio. Então, acho que todos saem ganhando, o profissional, o paciente, inclusive, ele sai ganhando, a economia de dinheiro, porque emana menos sessões. Quando eu percebi isso no meu dia a dia clínico, quando eu introduzia posturologia nos meus atendimentos, aqueles atendimentos, muitas vezes demorava 3, 4, 5 sessões para melhorar uma dor, para se cessar uma dor, e isso se enxuga para 1, 2, 3 sessões. Muitas vezes, na final da sessão, o paciente faz um movimento que não conseguia fazer, realiza um movimento que tinha dor sem dor. Então, isso é muito bacana, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas você fez um exercício do olho, melhorou uma dor lá no meu joelho. Caramba, se eu falar isso para alguém, parece que a pessoa não vai acreditar, mas é muito interessante e faz todo sentido quando nós entendemos realmente toda essa intercomunicação do corpo com o sistema tônico-postural, o sistema músculo-esquelético, sistema visceral, o sistema nervoso, vascular, enfim. Nós temos que entender que o corpo é uma unidade integrada ali, não tem como a gente separar tudo isso. Sim, é muito bacana, Eto. E a gente começa a entender, e os profissionais também dessas áreas, por exemplo, podólogos, dentistas, ortodontistas, médicos, educadores físicos, eles começam a entender que eles vão ser especialistas na sua área. O que eu quero dizer com isso? Assim como nós somos especialistas como fisioterapeutas, a gente enxerga pela nossa formação algumas coisas, né? Eles vão enxergar muito melhor, né? Por exemplo, um dentista que pela boca alguns sinais e sintomas e disfunções que o paciente chega na própria postura, ele já vai conseguir identificar. E também ele vai conseguir, então, fazer o tratamento e derivar para um colega, né, para fazer vamos dizer, a outra parte sistêmica. Então, porque também foi o que a gente falou, senão sempre fica um déficit. Né? Assim como a gente não consegue tratar tudo, que a gente deriva para o oftalmo, deriva para o podólogo, deriva para o dentista, né? A gente entende que precisa. E o caminho inverso é verdadeiro também, porque nem tudo se resolve somente quando coloca um óculos, nem tudo se resolve quando coloca um prisma de correção, né, de eixo visual, nem tudo se resolve quando só se coloca uma palmilha, assim como nem tudo se resolve quando só coloca uma placa oclusal. Então, é um contexto geral que a gente integra no nosso paciente, e aí a gente começa a ter um network de conhecimento muito interessante. Hoje, graças a Deus, eu consegui fazer esse networking, onde eu trabalho com dentistas, trabalho com oftalmo, e sabe o que é interessante? Por exemplo, foi numa reabilitação de classe oclusal, uma classe tipo 2, tá? A gente fez um trabalho junto com o dentista, onde o que a gente pensou? Eu vou trabalhar o centro de massa do paciente, ou seja, o deslocamento anteroposterior, que a mandíbula tem essa relação, e você trabalha com a ortodontia, tá? Que ela trabalha com a ortodontia funcional, para posicionar. A gente conseguiu a evolução de classe em metade do tempo. Então, olha que bacana isso, né? Então, um trabalho integrado, um trabalho muito fino que a gente consegue melhorar. Então, a gente consegue melhorar uma classe oclusal com o auxílio, né, com a parceria do dentista, dobrando a velocidade, né, dobrando o tempo, né, de reabilitação desse paciente. E assim, né, a recíproca é verdadeira. Assim como, às vezes, a gente está tentando melhorar um posicionamento do ombro desse paciente, né, e a gente identificou que o problema é uma mordida cruzada, que não vem ascendente, não vem lá do pé, né, do estomatognático mesmo, não adianta a gente ficar botando palmilha lá embaixo e só desprogramando pterogóides, todo o assoalho e toda a parte bucal desse paciente, que ele não vai centralizar a mordida. Então, a gente precisa de um trabalho ortodôntico também em parceria. Então, e quem é o beneficiado? Eu sempre digo, somos todos nós. O profissional que ganha reconhecimento, né, ganha autoridade
né? Remuneração por consequência, né? Sim. E o paciente, né? Porque você vai ser um deus para esse paciente. Ele vai dizer, eu fui no Ítalo, ele já tinha um ortodontista, um podólogo, a gente fez um trabalho em equipe, em meio ano eu resolvi todos os problemas que eu vinha já tendo há muitos anos, eu já consultei vários profissionais antes e não tinha conseguido o resultado. Então, como eu volto a falar a primeira frase dessa live hoje, a posturologia ainda é um oceano azul. Se você não mergulhar agora, depois talvez já esteja cheio ou escasso. Perfeito, Cris. É legal. E é exatamente isso. Agora é um momento realmente de quem tá nadando aí, quem está rodeando, quem está experimentando aí a posturologia, quem está conhecendo a posturologia, agora é o momento de aprofundar, agora é o momento de você realmente colocar isso em prática, porque as pessoas precisam, hoje mais que nunca, até a parte emocional, né, Cristo? A gente fala muito da emoção em como um captor, né? A gente fala do captor emocional, então tem até as emoções estão influenciando no nosso físico, então mais do que nunca nós temos que enxergar agora o nosso paciente de uma forma integrada realmente. Então a posturologia, eu falo que é uma filosofia linda, porque vai muito além, né, do tratamento físico do paciente, nós compreendemos, nós olhamos o paciente, nós enxergamos e nós ouvimos o paciente de uma forma mais integrada. Então essa visão que o Christopher falou, isso tem que estar no nosso dia a dia clínico, né? Eu acho que todo profissional ali, seja fisioterapeuta, seja o dentista, enfim, todos esses que você citou, tem que ter essa visão, porque o paciente muitas vezes chega ali com o sintoma que é igual a gente falou desde o início, é só o resultado final de uma série ou de algumas alterações ou de algumas compensações que o corpo pode fazer. Maravilha. Ítalo, qual é o próximo tema da próxima live que a gente vai fazer quarta-feira que vem? Oh, vai ser joia. Falando em olhos, né? Os olhos podem interferir na postura ou não? E então, se podem, como, né? Como que... Sabe que involuntariamente eu quase dei um spoiler no meu Instagram teve hoje, umas horas. né? Uhum. Eu fiz uma. Hoje, porque assim, hoje foi muito bacana. Às vezes a gente pega uma sequência de pacientes, né? E eles tinham essa característica aí, né? Hoje, à tarde, foi meia. Teve 3 pacientes, né, dos quais eu atendi, que tinham, né, uma característica que eu não vou trazer agora para cá, porque senão, né, a gente vai estar dando spoiler da semana que vem. Mas, então, semana que vem a gente vai estar falando, né, se o sistema visual, se a entrada visual pode alterar uma postura, né, e quais consequências, né, que pode ser ocasionados dessa má aferência desse sistema visual. Então, vai estar super bacana e já fica o convite desde já aí para você participar. Christopher, antes de fechar a nossa live hoje, dá para a gente responder uma pergunta que eu vi passando ali? Com certeza, deixa eu habilitar, Legal, te você habilita habilitar aí. aqui, vamos lá. Legal, eu vi aqui algumas, deixa eu voltar um pouquinho, que eu tinha visto uma aqui. Até que idade é possível Tem bastante aqui. Ah, que legal. Tem bastante coisa. Vamos embora, vamos responder Vambora. essa turma aí. Deixa eu Deixa ver, eu ó, entrar aqui também. A Ana lá da Alemanha, tá assistindo a gente lá da Alemanha, um abraço, Legal, Ana, Ana, bem-vinda. obrigado, que legal, ó, seria interessante acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da postura em crianças, olha que assunto legal. Isso aí é meu xodó. Tudo é o xodó, né? A gente adora, Eu né? já vou até deixar para você começar então. Sim. Não, vai, toca aí que eu. Legal, mano. É um assunto fantástico, tá? Isso já deu live, né, Christopher? Deu live de mais de horas aí, inclusive é um assunto Nossa, que volte e ficamos meia a umas gente está 2 horas uma trazendo, live falando sobre isso. porque é extremamente importante. Como a gente vem falando, imagina se para o adulto já tem toda essa importância, imagina para a criança ali que tem longos e longos anos ali com aquela adaptação, ou com aquela compensação, ou com aquela disfunção que pode ser resultante de uma alteração, né, de uma disfunção do sistema tônico postural. Então, olhar para as crianças com o olhar de posturólogo, isso é fantástico. Eu como Christopher tem essa paixão, também me brilha os olhos quando eu vou atender uma criança, porque quando a gente atende, eu acredito que isso vem no coração do Christopher também, a gente está olhando ali, já está olhando ele lá na frente, a gente está olhando ele daqui a 20 anos. Então, quando você desprograma
um captor ali, quando você ajusta alguma coisa, quando você muda o sistema tônico-postural, que você vê aquele resultado, que você vê aquele equilíbrio acontecendo, isso é muito gratificante, porque você já sabe o quanto isso vai ser benéfico no crescimento, enfim, e a repercussão que isso vai ter quando ele estiver adulto. Então, de extrema importância, porque uma coisa que me chama a atenção, talvez, não sei se o Christopher percebe isso, muitas vezes é meio que deixado de lado alguns sinais do sistema tônico-postural. Alguns médicos, enfim, vários profissionais, e não é culpa do médico, claro, deixar claro isso, mas é um contexto, já é uma quase cultura. Isso daqui vai ajustar, isso aqui quando crescer, de repente arruma. Não, isso aqui é normal, alguns estudos mostram que até tal idade, tantos por cento das crianças vai ter isso. Depois, se não arrumar, a gente faz uma botinha, faz uma palmilha. Então, assim, se tem uma disfunção no pé, muitas vezes, como a gente falou, é o pé, qualquer coisa é a botinha, qualquer coisa, mas não compreende, não pode entender que muitas vezes aquele pezinho que está pisando errado ali, aquele quadrilzinho que já se mostra mais baixo, ou aquela hiperlordose, já que chama a atenção da mamãe, ela fala, nossa, eu trouxe ele aqui porque, nossa, a curva da coluna dele é muito grande, a barriguinha dele fica até estufada pra gente, pra frente. Então, muitas vezes, o médico fala, não, depois vai fazer um exercício, né, manda fazer exercício, manda fazer aquilo, e não observa esses sinais, não utiliza esses parâmetros a fim de investigar, como a gente fala, por que disso? Por que esse ombro está mais baixo? Porque será que aquele captor não está em disfunção? Então, quando a gente começa a aprofundar e entender isso, não só a alteração postural, não só o sintoma de dor, ou qualquer outro sintoma estético que pode estar agregado ali, mas como nós falamos das lives de criança, muitas vezes, alterações de foco, de atenção, alterações ali de comportamento pode estar relacionada ao sistema tônico-postural. Haja vista que uma alteração no sistema óculo-motor pode mudar uma convergência, pode mudar uma alteração de foco dessa criança, e é claro, essa criança vai ter um gasto energético muito grande, vai ter, de repente, uma dificuldade para ter um foco à distância, ela vai perder o interesse muitas vezes. O cérebro nosso foi programado para economizar energia. Então, muitas vezes, quando aquilo que a gente faz gasta mais energia do que deveria, o nosso cérebro começa a fazer com que a gente não se interesse, que a gente não goste. Então, muitas vezes, aquela criança que não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta, de repente, de se focar em alguma coisa, muitas vezes pode ter uma alteração no sistema óculo-motor, e dentro da posturologia, quando nós encontramos essa disfunção, muitas vezes a gente pergunta, mamãe, de repente seu filho não está deixando de ficar atento nas aulas, está com nota ruim, está deixando de prestar atenção. Olha, a professora já até falou que ele não está prestando muita atenção, não está copiando direito, a letra está feia. Tem a ver a letra feia? Você tem, olha, uma alteração no sistema oculomotor, pode também mudar ali, a criança pode ter uma dislexia, enfim, ela tromba, ela cai muito. Nossa, é muito estrambelhado esse menino, eu vivo chamando a atenção dele, tromba uma coisa, derruba a outra, olha, pode ser uma alteração do sistema tônico-postural, essa alteração desse captor, além da postura torta, além da escoliose, essa criança também está trombando, está perdendo atenção, enfim, quantas e quantas coisas, será que aquela barriguinha que está um pouquinho mais estufadinha, que as mamães falam ali, né, tá com uma protusão abdominal, será que não está comprimindo o intestino, e por isso que de repente aquela criança não está com o intestino mais lento, e isso a gente sabe que não é bom para a saúde. Então, quantas e quantas coisas a gente pode observar e entender a partir de um sinal que vai levar a gente a uma investigação de um captor e de um sistema, que é o sistema tônico-postural. Isso é muito legal. Daria uma live só para a gente falar de alterações posturais em crianças e consequências. Ó, vamos deixar anotado isso aí, Ítalo, né? Já tem um cronograma de live até dia... Ítalo, que dia que você está com o papelzinho na aqui até dia 23 é a quarta, depois dia 30. Vai fechar dia 30. Dia 30. Beleza. E olha só o que a gente vai fazer. Já vamos deixar todas as nossas séries de lives, vamos deixar um convite, tá, pessoal? Vai ser dia 3, 4 e 5, Ítalo? Isso, 3, 4 e 5. Tá. Dia 3, 4 e 5 de julho. Tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, nós vamos estar ensinando, tá, em sala de aula online. Então, a gente vai estar ensinando, a gente vai trazer testes, vai ensinar a avaliar a postura. Então, não perde de participar, porque vai ser incrível.
coisas que você vai poder usar já no seu consultório, já no outro dia. Vai aprender no dia 3, vai poder aplicar no dia 4, vai aprender no dia 4, vai poder aplicar no dia 5, no dia 5 vai poder aplicar no dia 6 e depois no resto da vida, porque eu duvido que você tire a posturologia do seu consultório depois. É uma ida sem volta, Cris. É uma Vocês vão ida se sem volta, surpreender, é incrível, é muito legal. É uma mudança ali numa percepção, numa visão, numa forma de enxergar o paciente, né? Uma coisinha a mais que você começa a observar, e é um teste que você faz ali, é uma coisinha que você muda, você fala, meu Deus, nossa, imagina então se eu entender todos os captores, se eu entender todos os testes, se eu compreender tudo isso. Por isso que eu acho que nos brilha os olhos, né, nos enche a boca de falar sobre a posturologia, porque realmente isso nos encanta no dia a dia clínico, é fantástico, é demais. Ali nos dias 3, 4 e 5, ó, o pezinho vai estar no degrau do foguete da posturologia, ó, depois não volta mais. Embarcou? Embarcou, não dá ré. Foguete não dá ré, meu amigo, só sobe, né? E sobe. Então tá, gente, a gente espero que realmente tenham gostado, que a gente possa, dentro de um modelo de conversa relaxada, nossa vivência, das coisas que a gente traz para vocês, tenha sido útil. Fica o convite já para a jornada que vai acontecer no mês de julho. Se programem, já anotem a data. O e-book, né, dessa live de hoje, ela está disponível, né, no site da Posturologia. Você pode ir lá, baixa gratuitamente, aproveita. Tá muito legal o e-book, gente, tá muito legal. Desculpa interromper, Cristian, mas tá demais. Peguem lá que vocês já vão entender, compreender todo esse esqueleto aí. E a gente vai ter mais encontros, né? Toda quarta-feira desse mês, nesse mesmo bate-horário aí, a gente vai estar se encontrando. Então, quero agradecer demais a companhia de vocês, Ítalo, né, por estar junto sempre aqui, trazendo sua vivência, trazendo o seu conhecimento aí, nessa noite maravilhosa de quarta-feira. E encaminha essa live para um colega, para um amigo. Se você é paciente, encaminha para o seu fisioterapeuta, para o seu médico, para o seu dentista, para o seu podólogo, né? Porque tanto ele quanto você, como paciente, vai se beneficiar disso aí. Então, também exija que o seu profissional tenha um conhecimento mais amplo de todas as coisas que ele trata de você. Então, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente nos vemos aí na próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, gente, irmão. Muito boa noite. Valeu, gente. Uma semana iluminada para todos aí. Valeu. Amém. Maravilha que a gente ainda ficou um pouquinho no YouTube, né, Ítalo? Aqui. Isso. Então, rapidamente, só para a gente passar aqui, ó. A gente não terminou os slides porque o restante da aula de hoje, né, da conversa de hoje, na verdade, ela não termina aqui, ela vai até, né, a última semana de junho. Então, a gente conta com vocês. Agora, oficialmente, obrigado pela companhia de vocês que estiveram aqui conosco no YouTube da Posturologia Integrada. E nos vemos, então, na próxima quarta-feira. Organiza, convida um colega, né, ajuda a divulgar, a permear a posturologia pelo Brasil. Vocês vão fazer parte aí, né, desse oceano azul aí conosco. Então, gratidão, gente, muito obrigado. Uma excelente noite, né, de pré-feriado para todos. Isso. E nos vemos aí na próxima quarta-feira. Ítalo, muito obrigado também. Valeu, obrigado, Cristian. Show de bola. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau, gente.